Saudações rubro-negras flageniais. Nação, segura essa agenda. Flamengo e Internacional vão se enfrentar três vezes em 8 dias. E não é qualquer sequência não. Tem oitavas de Libertadores, duelo direto no Brasileirão e muita história por trás desse confronto. Hoje eu vou trazer tudo, datas, horários, onde assistir, desfalques, retrospectiva e até histórico do Mengão contra brasileiros na Liberta. Mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Respira, torcedor, porque a maratona começou nesta quarta-feira, o dito amanhã, 13 de agosto, às 21h30, no Maracanã. Flamengo e Internacional abrem as oitavas de final da Libertadores. O jogão terá transmissão da TV aberta Globo, ESPN TV fechada e também pelo streaming no Disney+, e Globoplay. E atenção, não dá para parar por aí não. No meio dessa batalha continental, os dois ainda se encaram pelo Brasileirão e fecham a série com o jogo de volta no Beira-Rio. A agenda aqui completa aqui, ó, 13/8, Flamengo amanhã, né? Internacional, 21h30. Quarta-feira, né? O dito amanhã, como eu já tinha falado aqui. 17/8, Internacional e Flamengo no Beira-Rio. 21h30 também, se eu não me engano. 20/8, Internacional. No caso, no Brasileirão, né? Desculpa. 17/8, vou voltar aqui, ó. 17/8, Internacional e Flamengo. Beira-Rio, Brasileirão, tá? 20/8, Internacional e Flamengo. Beira-Rio, Libertadores, jogo da volta. Essa rivalidade não é de hoje, né, pessoal? Fla e Inter se enfrentam desde a década de 1930. E já fizeram 90 jogos, 30 vitórias do Mengão e 33 do Colorado. E 27 empates. No último duelo, em março, né? Aconteceu um empate, né, em 1-1 no Maracanã pela primeira rodada do Brasileirão. Mas vamos falar de desfalques agora? No Flamengo, o baque é grande, Arrascaeta está suspenso. A boa notícia é que De La Cruz e Danilo podem voltar. Eric Pulgar segue fora por lesão. Pessoal, nesta janela de transferência, o clube trouxe dois meias pensados, né, para reforçar o poder criativo, o Carrascal e o Saúl, né? Inclusive, o colombiano foi contratado para ser justamente uma sombra, digamos assim, para o Arrascaeta. A questão é que ambos, né, ainda estão em fase de adaptação ao futebol brasileiro. E o jogo de amanhã será de alta rotação, altíssima rotação. Carrascal sequer estreou no fim de semana na vitória contra o Mirassol pelo Brasileirão. O Felipe reconheceu, pessoal, que o plano era usá-lo, né, no segundo tempo no lugar de Arrascaeta, mas as circunstâncias do jogo e o pouco tempo de treinos lhe levaram a segurar o reforço no banco. Se for titular amanhã, começará sua trajetória no Flamengo no fogo, né? Coisa que, na minha opinião, que eu acho que não, e não acredito que aconteça. Mas com o Felipe tudo pode acontecer. A gente não vê os treinos, lembre-se disso. A gente dá a nossa opinião aqui, mas a gente não está vendo os treinos. Quem vê o treino é o técnico e a comissão técnica que está lá, entendeu? Mas a gente tira nossas conclusões e vai falando aqui o que a gente acha. Após fazer 3 jogos com a camisa rubro-negra, o Saúl não está sendo visto pelo Felipe como uma peça para entrar naquela posição, no lugar do Arrascaeta. O versátil espanhol pode atuar desde volante até como homem de lado do campo. E isso tem feito o treinador considerá-lo uma reposição não para o Arrascaeta, mas sim para o Gerson, né? As outras opções
passam por improvisação, né? Mas nada desconhecido do excelente trabalho do Felipe, né? Em outros momentos em que não teve Arrascaeta, ele posicionou Plata ou Luiz Araújo mais recuados para conduzir a bola ao ataque. A desvantagem é que são 2 pontas, né? Mesmo que não seja raro ver Plata jogando por dentro durante as partidas. E levariam à formação de um quarteto, né? 4 caras ali na frente, né? Do ataque. Uma quinta opção possível é de La Cruz, mas o uruguaio ainda não é certeza de presença na lista de relacionados, por estar finalizando um tratamento no joelho esquerdo, e ainda que possa ser titular, atua como segundo volante. O mesmo vale para Jorginho, que fará sua estreia na competição continental. Olha, sobre o substituto do Arrasca, eu acredito que o Felipe vai com o Luiz Araújo aberto na ponta direita, com Plata fazendo a vez do Arrasca e Lino na esquerda. E Pedro, lógico, né, como centroavante. Ele não vai arriscar, pessoal, jogadores que ainda não entenderam 100% a ideia de jogo, principalmente no aspecto defensivo. Na coletiva ele deixou claro, está preocupado com a solidez defensiva, mais até que o ataque, e com razão, tá? Apesar de termos a melhor defesa do Brasil, o rendimento nos últimos jogos não foi ideal. Estamos falhando bastante. Mas para mim, a prioridade é outra. O ataque, sim. Tivemos gols de atacantes nos últimos 2 jogos, mas ainda é pouco, pessoal. É muito pouco. Continuam perdendo chances demais. Enquanto isso, meio-campistas e até zagueiros estão resolvendo lá na frente, né? No caso do Arrascaeta e os zagueiros, que estão salvando aí, fazendo os gols que o ataque era para fazer, que não está fazendo. E precisa entregar mais, muito mais esse ataque aí. Quando o Arrasca está saudável, a produção ofensiva muda de patamar. Entendeu? Contra o Mirassol, por exemplo, criamos muito, 24 finalizações, 8 no alvo, mas só duas, tá? Bola sacudiram as redes. Isso não é suficiente. Temos que matar o jogo no primeiro tempo, gente. Porque no nosso rendimento cai, como é que cai assim? Ridiculamente, pode-se dizer assim, no segundo tempo da etapa. E para ter aquela gordura no final das partidas, que a gente sempre vem falando aqui, é simples. Precisa colocar a bola na rede. Porque se não fizer, a gente vai continuar passando aquele sufoco horroroso em todo o final do jogo, permitindo o empate ou às vezes até mesmo a derrota. Já no Internacional, vamos mudar um pouquinho aqui, né? Já no Internacional, o zagueiro Vitão retorna, né? Mas Roger Machado não terá. Romero, Carboneiro, Mercado, Fernando, Ivan, Bruno Gomes e Luca Drummond. Richard, tá? Pode voltar, mas ainda é dúvida. Lembrando que o Vitão, pessoal, foi alvo do Flamengo, né? No começo dessa temporada. Ótimo zagueiro, tá? Um reforço importante para o Roger para amanhã, tá? Em termos de retrospectiva, o Megão tem um retrospecto interessante contra brasileiros, né? Na Liberta. Foram 9, tá? Foram 9 confrontos no mata-mata, com 5 classificações e 4 eliminações, um aproveitamento de 55,6%. Entre os mais marcantes estão as vitórias sobre o Corinthians em 2010, o Inter e o Grêmio em 2019 e o título, né, contra o Atlético Paranaense em 2022. Mas vamos falar um pouco mais, né, na de 2019. Para ser mais exato, agosto de 2019, Flamengo e Internacional se encontraram nas quartas de final da Libertadores, né, no Maracanã lotado, 2 gols de Bruno Henrique garantiram a vitória. Naquela ele estava, cara, foi rei da América, né, nesse ano, né? Com 2 gols dele, a gente ganhou a partida no Maracanã por 2-0. No Beira-Rio, o empate bastou, né, para carimbar a vaga na semifinal.
passo fundamental para o título continental que viria 3 meses depois. 6 anos se passaram e o destino coloca os dois frente a frente novamente, agora nas oitavas, né? O protagonismo daquela vitória ainda veste o manto, né? Que é o Bruno Henrique, e o técnico Felipe Luiz, né? Que esteve em campo nos 2 jogos de 2019, carrega a pressão da arquibancada para levar o Fla às quartas, especialmente após a fatídica eliminação na Copa do Brasil, né? Será o quinto duelo, né? O quinto duelo entre Flamengo e Inter na história da Libertadores. Até aqui, invencibilidade rubro-negra, empate por 0-0 e vitória por 3-1 na fase de grupos de 1993, triunfo por 2-0 e empate por 1-1 nas quartas de 2019. Em 2019, o Flamengo ainda dava os primeiros passos, né, da era JJ, Jorge Jesus. O time havia acabado de eliminar o Emelec nos pênaltis e começava a mostrar o futebol ofensivo que marcaria a temporada. Do outro lado, o Inter de Odair Hellmann vinha embalado pela vitória sobre o Nacional do Uruguai e contava com Paolo Guerreiro. Lembra do Paolo, ex-Flamengo? Nessa época aí ele estava no Inter, né? Como referência. Foi o primeiro grande teste do novo Flamengo contra um rival brasileiro de peso na Libertadores. Agora o cenário tem ecos daquele ano, né? O Maraca, mais uma vez, pulsando em vermelho e preto, ingressos praticamente esgotados, e a Libertadores no topo da lista de prioridades agora, né? A eliminação da Copa do Brasil aumenta a pressão. Em 2019, pessoal, o Flamengo não só conquistou a Libertadores, né? De forma histórica, mas também levou o Brasileirão com a maior pontuação da história de todos os tempos, né? Desse campeonato, né? Um ano inesquecível que colocou o clube em um patamar jamais visto no futebol brasileiro. Então, nação, a história está aí, a rivalidade é gigantesca e o desafio é daqueles que fazem o coração acelerar. Mas agora eu quero saber quem você colocaria no lugar do Arrascaeta nesse primeiro jogo no Maraca. Deixa nos comentários aqui. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado. Obrigado por flamengar comigo. Crédito GE, o Globo. O lance, coluna do Fla, 790 minutos, UOL, Bola VIP, Mundo Bola. E não se esqueça, deixe o seu like, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sino da notificação. E Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras! Até mais!